Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, abram uma Bíblia Sagrada. Vocês podem tomar o assento de vocês, tá bom? O último livro do Antigo Testamento, tá bom? Livro do profeta Malaquias. Alguns irmãos, quem sabe, mediante ao retiro de casais, as correrias, né? Muita gente, às vezes, uma vida corrida. Aproveitaram já o ensejo, já faltaram hoje no culto, né, irmãos? Mas a obra do Senhor, ela continua sendo feita e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu quero ler com vocês o livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versos de número 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Muito fraco. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Está escrito: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vou contar até 3 e os irmãos vão repetir. 1, 2, 3. E agora a gente vai encerrar lendo 3:18 do livro do profeta Malaquias, 3:18, que o diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Curve sua cabeça, eu quero orar. Eterno, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante, Senhor Deus, da tua igreja, ó Pai amado, encerrando, Senhor, um ciclo de ensinamento, ó Pai amado, de todo esse Antigo Testamento, onde nós conseguimos extrair inúmeros ensinamentos para as nossas vidas durante esses anos, Senhor. Foram 39 quartas-feiras, Pai. Se não me falha a memória, eu acredito que 1 ou 2 eu não consegui ser, ó Deus, o pregador, mas outros obreiros, ó Pai, nos substituíram com gabarito, Senhor, com uma grande envergadura, para também instruir a tua igreja. E eu louvo ao Senhor que estamos encerrando hoje esse Antigo Testamento com o livro do profeta Malaquias, e que o Senhor derrame uma graça sobrenatural, porque de fato ela já é sobrenatural, mas o Senhor pode fazer um pouco mais. É o pedido feito, realizado, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Glória ao nosso Senhor Jesus, glória a Ele. Eu não sei se você é muito levado no sentido de não gostar de ingratidão. Eu não sei se você já sofreu uma ingratidão. A ingratidão definida, ela é a ausência de reconhecimento pelo um bem realizado. O que é a ingratidão? É quando a pessoa que recebeu um favor, ela não reconhece o favor que você o fez. E ela demonstra através de atitudes que ela não está nem aí pela sua benfeitoria, pelo bem realizado, pelo amor expressado. Eu acho que o que mais dói ao coração de alguém é ser ou sofrer uma ingratidão. Então eu vou perguntar aqui nessa noite, eu acho que seria muito pertinente, né? Quem aqui gosta da ingratidão? Gosta que alguém seja ingrato com você? Levante sua mão, vamos ver se tem alguém aqui hoje. Então, é unânime entre todos de que a ingratidão, ela machuca, ela dói, ela é algo que não deveríamos, em hipótese alguma, compactuar com ela. Então, tudo bem, então é melhor ainda para mim e para a minha pregação. Agora a pergunta, eu quero invertê-la, ou fazer você refletir nessa noite. E quando você... Agora, pense comigo. Deus disponibiliza bênção para as nossas vidas? Você vai falar sim ou não. Deus disponibiliza bênção para as nossas vidas? Eu queria que toda a igreja contribuísse comigo. Deus tem guardado vocês? Tem faltado não. Não tem faltado alimento? Eu fiz uma pergunta. Não tem faltado alimento? Ou tem faltado alimento? Ou o meu enunciado foi diferente aqui, né? Eu peguei vocês aí, né? Tem comida todo dia?
almoço, café da manhã, livramento da parte de Deus. Você outrora, você nasceu perdido, que ninguém nasce salvo. Todo mundo nasce, como diz o Salmo 55, já desviado desde o ventre. O próprio Davi no 51 disse: em pecado minha mãe me fez, em pecado eu vim ao mundo. Então nós nascemos em pecado. Agora, quem foi salvo pela graça de Deus aqui? Irmãos, pergunto, Deus tem feito muito por nós? Sim ou não? A pergunta é, você o retribui? Você é grato a Deus? Você que disse para mim agora, há alguns minutos atrás, de que não suporta a ingratidão, porque ela machuca, porque ela dói. E como está o nosso Deus no trono? Porque o livro do Malaquias, da qual nós iremos ministrar, eu quero dar até para a gente trabalhar uma temática aqui. Diga comigo, os perigos da ingratidão. Porque quando você olha para o livro do Malaquias, qual é o tema central desse livro? É o último livro do Antigo Testamento. Lembra-se, o judeu, ele não acredita na pessoa de Jesus. Então o judeu, ele não tem o Novo Testamento, ele só tem o Taná, que é o Antigo. Ele não tem os 27 livros do Novo. Para ele, Jesus é um impostor, foi um homem que veio, uma pessoa do bem. Mas ele não é o Messias prometido. O judeu, que acredita no judaísmo, que segue todas as orientações, o povo do livro. Para ele, o último livro registrado de uma revelação profética é o livro do profeta Malaquias. Então, se você tivesse a última mensagem de Deus revelada para eles, seria o livro do profeta. Qual foi a última vez que Deus falou com vocês? A última vez foi registrado por um homem chamado Malaquias. E lá tem as últimas instruções para nós. E o capítulo 1, verso 1 diz: o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O livro, dentro da sua temática, bondade de Deus para com Israel e a altiva ingratidão dos israelitas. Você tem um Deus bondoso, você tem um Deus que escolhe, você tem um Deus que exerce misericórdia, você tem um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que protege. E como que nós reconhecemos? Como o Salmo 116 o diz, versos 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? No livro de Malaquias, eu ofereço o que é o pior. Eu vou desprezar o Senhor, eu vou desprezar o nome dEle, eu vou desprezar o altar dEle, eu vou desprezar o serviço dEle, eu vou fazer tudo o que eu posso para tentar ser ingrato a esse Deus. É o livro de Malaquias. O que é o contexto? Quando a gente pensa, olhando para esse ângulo, a autoria do livro, vou destrinchar aqui algumas questões para depois a gente adentrar em algumas mensagens que eu acho que ela é muito pertinente. O nome Malaquias significa mensageiro. Diga comigo, mensageiro. Ele tem uma mensagem para entregar. O mensageiro sacerdote, ainda há no livro 3 outros mensageiros, faltou o S ali. O mensageiro sacerdote, o mensageiro percussor, o mensageiro da aliança. O nome dele significa mensageiro, a palavra Malaquias, ou o mensageiro do Senhor. Quando eu penso ainda dentro de um cenário, seria muito importante a gente estabelecer esse cenário para vocês, para aqueles que não estão familiarizados com os contextos da Bíblia. Onde Israel está agora? Israel agora está na sua casa. Israel está agora com o templo levantado. Israel agora está com os muros da cidade reconstruída. Israel agora está dentro de suas casas, com suas famílias, seus filhos, plantando e colhendo. Onde está Israel agora? Está em Jerusalém. Mas antes disso, 70 anos ficaram ele em uma terra chamada Babilônia. Lá eles ficaram durante 70 anos. Mas não foi só uma ida à toa. Deus, através de um grupo chamado os babilônicos, adentraram na cidade, mataram crianças, mataram homens, mataram mulheres.
destruíram o símbolo da presença de Deus, o símbolo da religiosidade de Israel, que era o templo. O meio pela qual eles conseguiam buscar a Deus. Uma vez que esse templo é destruído, termina-se a sua liturgia. Prova disso que o Salmo 137 o diz. Como nós cantaremos ao Senhor um cântico de Sião no meio de uma terra estranha? Nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros que tinham lá na cidade da Babilônia, e aqueles que nos afligiram, aqueles que nos destruíram, disseram: canta-nos um cântico de Sião. Não há possibilidade de cantar um cântico de Sião em terra estranha. Lá na Babilônia, antes de ir, Nabucodonosor entrou, destruiu aquele templo, irmão. Ele colocou fogo naquela cidade, levou toda a riqueza daquele templo e conduziu aquele povo cativo para viver dentro da Babilônia, tentando mudar a identidade deles, trocando o nome de Daniel para Beltesazar, trocando o nome de Misael, Ananias e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diferentemente de uma cultura egípcia, que é um líder faraó, um ditador, que dita regra, assim tem que ser do meu jeito. Não, a cultura babilônica é diferente. É uma cultura que eu trago você para próximo de mim, eu te ofereço manjar, vem comer na minha mesa. É esse Israel que está há 70 anos, onde Ezequiel, que não teve os mesmos privilégios de Daniel, porque Daniel está no palácio, Ezequiel está junto ao rio Quebar, junto aos cativos. Um povo rebelde, um povo que ainda no cativeiro está com o nariz levantado, está com orgulho. Não é à toa que Ezequiel, no capítulo 37, o diz: esse povo está como um vale de ossos secos. Mas o Deus que entende todas as coisas disse para Ezequiel: profetiza sobre este vale, diga ao Espírito para soprar, e quando o Espírito soprar, vai trazer vida, vai trazer restauração. E de fato aconteceu. Depois de 70 anos longe de sua terra, esse povo teve a oportunidade de ser liberto por um homem chamado Ciro, rei da Pérsia. Israel está feliz. Prova disso que escreveram Salmos 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua se encheu de cântico. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso que nós estamos alegres. Traze-nos outra vez, Senhor, como as correntes do sul, como as correntes de um Negueb, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque quem semear com lágrimas, vai colher com alegria. É o cântico dos degraus. Eles estão voltando para a sua terra, eles estão alegres. Deus cumpriu a sua promessa. Deus nos tirou de uma terra de dificuldade, uma terra de opressão, uma terra pagã, onde a gente não tinha liberdade, irmão. Mas 70 anos foi o suficiente para provar que o ser humano ainda continua a mesma pessoa. Porque o único que tem o poder de mudar-nos é a graça de Deus. Caso contrário, pode passar anos, você pode mudar para qualquer lugar, para qualquer estado, você pode mudar de casa, trocar de carro. Isso não é suficiente para mudar a pessoa. Mas existe uma graça poderosa que quando ela entra nas nossas vidas, ela nos transforma. 70 anos, pastor. Alguns não quiseram voltar. Livro de Esté. Já tinham casa, estávamos na Babilônia, lá nos palácios de Suzã. Mas tem um homem chamado Neemias, com seu coração, que ele era um eunuco, Esté. Ele vivia dentro do palácio, ele provava o vinho do rei, para ver se tinha veneno. Ele era um eunuco. Mas um dia ele triste na presença do rei, o rei o pergunta: por que tu está triste? Como eu vou ficar alegre, sendo que o sepulcro de meus pais estão assolados, destruídos? Me dá a oportunidade de retornar lá. Antes de ele fazer esse pedido, ele orou a Deus e o rei deu a ele legitimidade. E ele vai para Jerusalém, ele reconstrói aquelas muralhas. Zorobabel já tinha chegado antes, já tinha construído o templo. Alguns anos depois chegou Esdra para ensinar a palavra de Deus. É o contexto de Ageu, é o contexto de Zacarias, é o contexto de Malaquias. E esse povo que saiu
de todo o contexto de luta, de prova. Ô irmão, vem comigo, irmão. Passaram as piores barbáries. Angústia, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, traumas na sua alma. Mas Deus, com um braço forte, os resgatou, deu esperança novamente, tirou eles de uma terra cativa, trouxe eles para a terra de Canaã. Os inimigos se levantaram e o Senhor deu vitória. Levantou Sambalat e Tobia, Deus deu vitória. Deus levantou homens, deu força. Deus levantou profeta. Deus foi a favor daquele povo, irmão. E o que Deus ia receber depois de tudo isso que Deus fez? Eu pergunto para você, o que você daria a Deus de tudo que Ele fez pela tua vida e faz por você? O livro de Malaquias, versos 10, Deus falou, no culto, fecha a porta que é melhor. Não acenda o fogo no altar em vão. E eu ali atrás, esperando o culto, chegando a minha oportunidade para ministrar, e eu olhava para a igreja, eu falei, Senhor do céu, essa é a adoração que eles estão prestando. Alguns conversando, outros distraídos, outros distantes. Mas quando dobra o joelho e quer de Deus o melhor, quer que Deus faça o melhor, quer que Deus faça algo grande na vida, mas nenhum culto consegue prestar a Deus inteiro. Esse é o cenário. Problemas como morais, religiosos, materialismo, casamentos com os pagãos, eles voltaram, estão na sua terra agora. E quando você está no cativo, ou no cativeiro, quando você está cativo ou no cativeiro, é praxe do ser humano fazer promessa. Não, Senhor, quando o Senhor me tirar daqui, o Senhor vai ver, Senhor. Vou pegar firme, papai. Vou me dedicar à minha chamada. Vou dedicar o meu ministério, Senhor. Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou estar firme com o Senhor. O Senhor me conhece. E Deus está olhando e falou, eu te conheço, eu sei que você não vai fazer. Você é um ser humano que promete muito para Deus. É só Deus apertar que a gente muda. É Deus apertar que a gente ora mais, a gente fica mais ligado, a gente fica mais sensível à voz do Senhor. É Deus começar a fazer, é Deus começar a escancarar as portas, é Deus começar a aliviar. Senhor, Deus já aliviou. Oh meu Deus, Deus já aliviou, já vou pensar em outras coisas. Mas o livro do profeta, do cenário político, Israel passou pelo governo da Babilônia, passou pelo governo do Medo-Persa, e no momento está indo para o próximo governo, o governo da Grécia. São nações que estão dominando o mundo. Israel está subjugado por esse povo. Ainda que ele está na sua terra, mas ainda existe um rei mundial que domina todos os povos, do qual Israel paga tributo. É o cenário político. E quando a gente olha para o nível religioso, e isso dá uma boa pregação, irmão, porque foi o que eu falei. Diga comigo, perigos da ingratidão. A ingratidão não vem sozinha. Quando ela vem, ela faz a gente ter comportamentos destrutíveis, que nós poderemos elencar aqui, discutir, conversar com vocês aqui. Quando você olha o cenário religioso, o que você espera de um povo que se diz que é religioso? Você que está aqui, você é um religioso. Quem é um religioso? Vem para o culto, é um religioso. Porque o religioso é aquele que tem uma religião. E ele a expressa com a sua religiosidade, com práticas, com oração, com princípios. Eu não digo religioso no sentido de só ser aquele religioso cético, fariseu. Não é nesse sentido. Porque a palavra religião é religar o homem com Deus. Mas quando eu olho para o cenário religioso, estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível baixo. Ô irmão, tem gente que gosta de prova. Tem gente que gosta, irmão. Eu tenho observado nos meus aconselhamentos, nas minhas análises pastorais, comportamento dos membros de uma forma geral, de pessoas que não estão também conosco. Eu falo, tem gente que gosta de prova, irmão. Eu odeio prova, irmão.
Eu não gosto de briga, eu não gosto de problema, eu não gosto de discussão, eu não gosto de dificuldade, eu não gosto, irmão. Eu gosto de paz, de alegria e de harmonia, acordar e sai. Esse é eu. Mas tem gente que gosta de uma briga. É briga, é briga. E o que foi? Briga. E eu dobro a aposta, para quê? Para brigar. E fica só em briga, problema, discussão, vive uma vida pesada. E Deus nos chamou para viver em paz. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. Calma aí. O nível religioso deles, quando eles estavam lá na Babilônia, eles eram como um vale de osso seco. O nível baixo, Deus os tirou. Como eles estão? De novo, está baixo de novo. Você já parou para analisar que sua vida só oscila? Você não sai do lugar? Você está esperando o quê, irmão? Que vem um caminhão pipa aqui na igreja, cheio de óleo para injetar na sua vida aqui, para você sair baixando? É isso que você quer? Ou você acha que Deus fez você um robô, uma máquina, uma marionete? Hoje tem as pessoas seguindo, eu estou seguindo os meus desejos, fazendo um monte de coisa errada e achando que vai colher coisa boa. Quem te ensinou isso, meu amado irmão? Você é responsável pelas suas atitudes. Não quiser orar, não tem problema. Não quiser jejuar, não tem problema. Não quiser ler a Bíblia, não tem problema. Você só não vai ter vida espiritual. Não vai ter vontade de buscar o Senhor. Não vai ter vontade de vir para o culto. Em consequência, vai sair da igreja, vai desviar, vai para o mundo, vai apanhar, vai perder casamento, trabalho, empresa. Aí depois volta arrependido. É isso que você quer? O livro de Malaquias é um peso de uma responsabilidade. Ei, faz uma análise do seu culto, como a gente chega na casa do Senhor. Tem gente que chega atrasado por causa do trabalho. Eu vou falar de novo, presta bem atenção para mim. Tem gente que chega atrasado por causa do trabalho. A esses que não tem possibilidade, parabéns, porque ainda vem para o culto. Mas tem gente que já se tornou rotina. Dá para chegar cedo, mas não chega. Esse é o culto que você presta para Deus. No cenário religioso, o sacerdote, descuidado de suas funções. Essa vai para vocês, pastores. O maior desejo de a maioria, ou quem sabe, uma boa parte, é ter uma chamada, de ter um ministério, receber de Deus uma unção, ter a oportunidade de ser escalado para pregar. Mas ainda não chegou essa oportunidade. Mas para vocês que têm, vocês precisam zelar, porque eles tinham recebido do Senhor, mas eles estavam descuidados na sua função. A função de qual o Senhor te chamou para fazer é responsabilidade sua. O que vieres à sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque para a sepultura, para onde a gente vai, lá não tem força, lá não tem trabalho. E o povo sendo infiel a Deus, colhendo os frutos dessa desobediência. Pecados de imoralidade sociais, de perjúrio, fraude, opressão do fraco. Esse é o povo de Deus. Diga comigo, esse é o povo de Deus. Esse é o povo que chama pelo nome dele. E do que adianta a gente cometer as piores barbáries lá fora e depois a gente chegar aqui com um sinal de hipocrisia para Deus, sem desejo de mudança, porque vai sair daqui e vai fazer de novo. Irmão, desperta. Cenário religioso. Objetivos do livro de Malaquias. Qual é, pastor Renato? É despertar o calejado povo que restar em Israel de sua estagnação espiritual. Porque a ingratidão vai fazer você estagnar espiritualmente, com o intuito de possibilitar o que o Senhor tornasse e abençoá-lo. Esse é o objetivo. O profeta, eu tenho que despertar. Irmão do céu, a minha maior responsabilidade, o meu maior trabalho, não é necessariamente despertar vocês ou motivá-lo. É quem sabe não deixar vocês me desmotivar. Porque um coração de um pastor, de um líder desmotivado, meu amado irmão, já era. Imagine um líder desmotivado diante das dificuldades, das lutas. Enquanto você está aqui como igreja, nós estamos num grupo de pastores discutindo se aquilo que nós estamos fazendo está certo, se esse é o melhor caminho, que nós precisamos analisar as nossas condutas para poder dar um bom alimento para a igreja do Senhor.
O Malaquias está dando uma voz, está dando um grito aqui. Ei, eu tenho uma mensagem é pesada. Entramos numa estagnação espiritual e nós achamos que Deus está aceitando. Ô irmão, Deus não aceita qualquer coisa não, irmão. Está no culto, mas está no WhatsApp. Está no culto, está nas redes sociais. Está no culto, mas não está no culto. Está preocupado com algo. O diabo é terrível, irmão. Para que desviar ele? Deixa ele lá dentro, achando que ele está crente. Para quê? Deixa ele achar que ele está por cima da carne seca, como diz o baiano. Deixa achar que ele está bem, mas está morto. Ele tem fama de que vive, mas está morto. Mas ele acende o fogo, e Deus está dizendo, é em vão esse fogo que você acende. Essa é a mensagem do profeta, é assim que o livro acaba. Pastor Renato, o senhor está brabo? Quem te falou isso? Mas quando a gente olha para dentro deste livro, o livro tem algumas contribuições singulares. Primeira dela, diga comigo, a grandeza de Deus. É um Deus que diversas vezes nenhum outro profeta enfatizou tanta grandeza de Deus como fez Malaquias. Nesse livro profético inserido no final do Antigo Testamento, 3 vezes, lá em capítulo 1 do 11 ao 14, o Senhor chama a atenção para a sua própria grandeza. E 10 vezes em todo o livro ele chama a atenção para a honra devida ao seu nome. Diga comigo, meu Deus é um Deus grandão. Meu nome tem que honrar meu nome. O meu nome tem que o quê? Tem que honrar. Paulo escrevendo para a igreja que está em Roma, ele dizendo, eu estou querendo ter um fruto aí, não fui eu que criei, ou fundei, ou plantei essa igreja, mas eu quero ter um fruto entre vós. Mas eu quero mandar uma mensagem para os judeus, que dizem que honram a lei, mas desprezam a ela. E um bom nome de Deus é blasfemado no meio de vós, por causa de vós. O nome de Deus está sendo blasfemado no meio dos gentios, por causa de vós. Porque vocês dizem que não pode roubar, mas vocês roubam. Vocês dizem que não deve adulterar, mas vocês adulteram. Vocês dizem que deve ser obediente, mas vocês são transgressores da lei. Quantos crentes dão mau testemunho e muitos não querem vir para a igreja por causa desse tipo de crente. O evangelho, ele é uma boa notícia, mas disse Francisco de Assis, se possível, viva o evangelho. Não use apenas palavras. Por quê? Porque o evangelho consiste também em um testemunho de vida, irmão. As pessoas conseguem ver Jesus em você? Consegue? Jesus na sua vida, no seu trabalho, em suas atitudes. Crente estelionatário, crente pilantra, crente mentiroso. E chega no culto. E Deus está falando, não tem ninguém para fechar a porta dessa igreja, não? Não tem ninguém? Eu duvido, se você fosse conversar com alguém, eu duvido que você fosse conversar com alguém e alguém te desprezasse, se você ia conversar com ele de novo, eu duvido. Eu duvido se você fosse falar com alguém e quando você estivesse falando com a pessoa virasse as costas para você e começasse a conversar. Você ia gostar? Ia! Mas no culto você conversa. No culto você desliga. Não há reverência da nossa parte com o nosso Deus, irmão. Pessoas em outro mundo, quando na verdade o Senhor está querendo reverência nossa. É por isso que Tiago disse, você crê em Deus, faze bem, porque os demônios creem e estremecem. Porque quando ele chegou na cidade de Gadara, quando ele pisou o pé naquele cemitério, aquele endemoniado foi correndo ao encontro dele, dobrou o joelho e o adorou. E nós, guardado, teve gente que era para morrer no parto, Deus não deixou.
O carro era para te matar, Deus não deixou. Alguém ia assaltar você e ia te matar, Deus não deixou. Alguém fez trabalho de macumbaria, não pegou em você. Você era para estar numa depressão, mas Deus não deixou. A crise de ansiedade bateu na sua porta, Deus falou em retirada. Você era um projeto falido, mas Deus investiu em você. E como que você retribui ao Senhor? Estou cansado, estou doente, mas trabalhar no outro dia você vai, não vai? Mas para a igreja não dá, mas para trabalhar dá. Faz uma reflexão das suas atitudes. Aí quando a gente vai olhar aqui, a grandeza de Deus, muitas divinas citações de Malaquias usou continuamente a frase, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo 24 vezes. Não é de admirar que ele tenha pronunciado o seu próprio nome apenas uma vez. A única vez é capítulo 1, versos 1. Peso da palavra do profeta, a palavra do Senhor ao profeta Malaquias contra Israel. A única vez que aparece o nome dele. Mas assim diz o Senhor, é 24 vezes. Porque é um peso de uma responsabilidade. Ele é um porta-voz. A mensagem não é minha. Quando a mensagem não é minha, não é meu nome que tem que aparecer. É o nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Você não quer ouvir, mas assim diz o Senhor. Deus tem uma palavra, eu não quero ouvir, mas não tem interessa. Eu sou mensageiro, eu só entrego a mensagem. E Ele mandou você se converter. Ele mandou você honrar o nome dEle. Ele mandou você honrá-lo. Ele era simplesmente um porta-voz, um mensageiro do Senhor. Aquela geração, mais que qualquer outra, precisava de uma palavra forte e autoritária do Senhor, pois havia muitas irregularidades precisando de correção. E Deus tem um método. Diga comigo, método. Malaquias preferiu, ao invés da narrativa, um método chamado rabínico ou socrático, que consiste em responder através de perguntas. Jesus usou muito isso. Como que você responde? Perguntando. Jesus, como eu faço para ir para o céu? Ele fez uma pergunta, sim ou não? Jesus responde com outra pergunta. O que dizes a lei? Eu levo você a refletir. Eu vou apresentar algumas perguntas aqui no texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu creio que já está aberta, né? Você está ligado hoje aí, depois de uma exortação dessa pastoral. Capítulo 1. Vamos ver algumas perguntas, o nível das perguntas. Os perigos da ingratidão. Porque, irmãos, Deus poderia escolher outro. Deus poderia escolher outro. Mas Ele escolheu você. Não, eu vou falar de novo. Deus poderia ter escolhido outro. Pastor Renilson, nem todo mundo vai ter um ministério pastoral. Mas Deus escolheu você. Vinícius, tem gente que tem medo de pegar nesse microfone. Tem pavor de altar. Mas Deus colocou uma chama dentro de você. Ele poderia ter escolhido outro, mas escolheu você. Sabe como começa o livro? Vamos ler. Dói o coração. Sabe o que é pai, irmão? Pai é diferente, né? Pai é um bicho bobo. Sofre, apanha, ingrato. Os filhos levanta o nariz. Falha, faz tudo errado. Mas o pai está lá sempre com amor e com carinho. Disse Deus, você sendo mal, você sabe dar coisas boas para os seus filhos. Tem filho hoje, você só vai entender o que é ser pai quando você for Você vai entender as atitudes que seu pai tem e sua mãe tem. Mas como começa? Versos 2. Coloca assim o texto. O peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. E como ele começa: eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amastes? Olha o método Socrates de Deus. Eu vos amei. Aí o povo está dizendo, no que o Senhor nos ama? Ô, irmão, isso é de doer o coração. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei eu amei a Jacó. Eu poderia ter escolhido Esaú, ele nasceu primeiro. Ele era o primogênito. Varão da guerra, varão da caça, nasceu primeiro, mas eu quis escolher o segundo.
Eu amei a Jacó, e a Esaú, eu aborreci ele. E ainda que Esaú queira reconstruir, edificar, eu assolo. Mas Israel, você vai frutificar, porque eu te amei, eu te escolhi. E quando eu escolho, você vai frutificar. E quando eu escolho, eu te protejo. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que expressa amor. Ele começa dizendo, eu te amei. O amor declarado do Senhor por Israel, escolhendo Jacó, restaurando Israel. Olha o que diz o verso 5. E os vossos olhos, põe para mim o texto, por favor. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. Mas diga comigo, a ingratidão faz a gente desprezar a Deus. Do verso 6, a gente destaca 3 pontos que eles desprezaram. Primeiro, eles desonram o nome de Deus. Olha o que diz o verso de número 6. O filho honra quem? O pai. Irmãos, Romanos 13. Dais a cada um que deveis. Você deve dar a cada um do que lhe é devido. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. Pai é digno de honra. Ah, mas o meu pai e o seu pai nada. É seu pai, tem que honrar. Mas meu pai é um cachaceiro, deve honrar o pai. Minha mãe deve honrar a mãe. Mas meu pai não é crente, quem perguntou? Honra o pai e honra a mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. E o texto diz, o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Porque o que o servo faz? Ele teme o senhor dele. Quando você vê o servo, ele vê o Senhor, ele teme, é meu Senhor. Mas eu sou Senhor, cadê a minha honra? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezai quê? O meu nome. O ruim que a gente despreza, e depois a gente pergunta, no que a gente fez? Ô irmão, sabe quando o filho erra? O que eu fiz, pai? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Ah, não fez nada? O que eu pedi para você fazer? Você fez tudo, mas menos aquilo que eu pedi. É porque eu estava, mas porque não é justificativa. Eu tinha mandado, eu tinha dado uma ordem para você. É porque eu acordei cansado. Quem acorda cansado, gente? O amor de Deus desprezado por Israel, desonrando o nome dele. Não só desonra o nome, desonra o altar também. Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado. Irmão, responsabilidade do sacerdote, trocar o pão. Os pães da preposição, é responsabilidade. Não pode deixar pão emborolado. Não pode deixar pão imundo. Mas o sacerdote não estava nem aí. Irmão, quer me deixar bravo? Agora você vai ouvir do seu pastor, quer me deixar bravo? Quando eu passo em frente de igrejas, então você já está entendendo como que a visão do seu líder. E eu vejo igreja cheia de mato na calçada. A igreja toda não pintada, tudo bagunçado. Irmão, eu fico agoniado. Falei, gente, é a casa de Deus, é a casa do Senhor. Você é um obreiro da casa de Deus? Congrega aqui, guarda o seu carro no estacionamento, está com mato lá, corta. Não precisa o líder de obreiro pedir para você cortar o mato, não. Porque é lá que eu guardo o meu carro. Você viu alguma coisa na casa do Senhor que pode ser feita? É para Deus, eu não preciso ninguém me pedir para fazer. Eu vou fazer, é a casa do Senhor. Responsabilidade do sacerdote, não pode deixar o pão imundo. Aí Deus falou assim, vocês estão desonrando o meu altar. E aí, olha que diz o verso de número 13. Além de desonrar o altar, eles desonravam o serviço a Deus. E dizeis, eis aqui, que canseira, ó o sacerdote. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o roubado. Irmão, como alguém oferece o que é roubado? Eu estou dando ao Senhor, mas de onde é a origem do seu dinheiro? Você enganou quem? Vós ofereceis o que é roubado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta,
ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Eu sempre falo isso. Quem tem dinheiro aqui, levante a mão. Ninguém tem, né? A gente pergunta assim, irmão, você tem um cartão de crédito? Não tem, pastor, não tenho, não trabalho com cartão. Mas eu duvido se você sair daqui, cair, bater ali, quebrar 3 dentes, amanhã você não vai arrumar um cartão e vai arrumar dinheiro para trocar esse dente seu aí. Você não vai pregar, vai dizer, irmão, eu tava aqui, ó, caí ali, ó, que nem tem esse dente, irmão, uma glória desse aqui, ó, não dá risada não. Ah, você vai chegar assim no culto? Você consegue, não consegue? Quando você quer, você dá um jeito, não dá? Ah, não dá um jeito? Mas só para Deus e as coisas do Senhor que não dá. Para Deus não dá, a gente tem uma justificativa. Mas eu já preguei aqui, justificativa que nos afasta da mesa da comunhão. Versos de número 13. Vocês trazem o que é roubado, o que é coxo. Irmão, imagine um animal vindo para oferecer. Irmão, um animal. Olha o animal. Olha o animalzinho. Todo choncho. E aí ele vinha, Senhor, é para ti, Senhor. Aceita essa oferta das minhas mãos. Coxo? Um animal cego, irmão. É para ti, Senhor, porque para ti eu dou o melhor. Eu vou aceitar isso da vossa mão? Aí Deus libera uma palavra. Versos de número 20, 14. Ó, presta atenção, olha para esse texto aqui. Maldito seja o enganador que tendo macho no seu rebanho. Ele tem, mas ele não quer dar. Ele tem e promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. No meio dos pagãos, eles têm medo de mim, mas você que é meu povo não me teme. Mas como que Deus começou, Luiz Henrique? Eu te amei. Quantos amigos seus morreram no mundo, mas tu está aqui. Quantos que ainda estão na mesma vida, mas tu está aqui. Quantas amigas suas que estão sofrendo no amor, que liberaram palavra de maldição, mas tu casou, oh glória, elas estão entrando para titia já, ficando para titia. O médico te desenganou, você não poderia engravidar. Cadê a criança? É o top 10 da bagunça da igreja. E glória a Deus por isso. Porque quando você vê seu filho correndo, alguns falam, nossa, é maligno. Mas esses dias, eu conversando com um amigo meu que tinha um filho, Rodrigo Guedes, a mãe dele estava aqui. Domingo passado, o filho dele foi acometido de uma enfermidade. E literalmente hoje, não consegue se movimentar como se movimentava antigamente. Às vezes você está bravo que seu filho está correndo, está andando, está inquieto. Mas quantos pais queriam um filho inquieto, se movimentando, e você tem, mas não é grato ao Senhor? É os perigos da ingratidão. Como? Eu vos amei. Imagine Deus no céu dizendo, eu vos amei. Mas vocês me perguntam, no que o Senhor nos ama? Ô irmão. Mas não para por aí. Além da indiferença ao amor de Deus, diga comigo, a indiferença à grande lei divina. Os sacerdotes desprezam ou violam a lei do templo. Se você visse um guarda de trânsito sem cinto de segurança com celular, alguém já viu? Dirigindo? Um guarda de trânsito sem cinto, com celular, e dizendo para você, eu vou te multar, hein? Aí eu falei, não, aí você me quebra, né? Exemplo. Que é isso, exemplo? Sabe o que é o pior? É um sacerdote. Sabe por que o pecado do pastor, ele é mais hipócrita? Pecado daqueles que pregam aqui é mais hipócrita? Porque a gente denuncia o pecado publicamente, mas a gente pratica no secreto.
gente chama aqui adúltero, a gente chama aqui seu imoral, seu o quê? Mas a gente faz a como? Nós faz escondido. Esse é o pecado da liderança, é um pecado de hipocrisia. Esse sacerdote, ele desrespeitava as ofertas de Deus. Pastor, acabou de falar de oferta aqui. Alguns acham que é normal, o pastor está pedindo dinheiro. Irmão, acorda um pouquinho para a vida já. Você já está com a gente 5 anos já. Você já conhece aqui a índole da comunidade. A gente não fica falando de oferta não, mas eu vou dar com alegria. Você sabia que tem gente que desde o início da comunidade não é dizimista desta casa? Mas Deus no texto, porque a oferta, pastora Lídia, ela fazia parte da aliança. Uma vez não dando, eles quebravam o quê? A aliança. A oferta fazia parte da lei. Então não ofertar era uma quebra do quê, irmão? Era uma quebra de aliança, desrespeitando a oferta do Senhor. Olha que diz o verso de número 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Quem? Os sacerdotes que destruíam. Sabe qual o maior perigo da ingratidão? Que é automático. Ele vai largar a esposa que começou com ele quando não tinha nada. É assim, né? Quando encontrou ela era como? Uma maquininha nova. Cheirinho de novo, não era? Tudo em cima, airbag, ABS, pastilha nova, 4 pneus, 0. Não tinha nenhum barulho no carro. Mas você entrou, fechou a porta, colocou o cinto, colocou o pé no acelerador. Cadê as pastilhas? Quando pisa no veio, vai... Os pneus tá careca. O airbag já está com a luz acesa, né? Não tem mais estepe. Está todo riscado. Aí passa uma Porsche Cayenne, buzina para você. Pipi. Aí você fala, meu Fusquinha, foi bom quanto durou. Falou? A ingratidão é isso. Você não tinha nada, ela acreditou em você, ela acreditou nos seus sonhos. Você ficou desempregado, ela te ajudou, foi um ombro amigo para você. Quantos homens? Aí quando vê a mulher, fala assim, ela está com uns quilinhos a mais. Mas quem deu esses quilinhos a mais para ela? Foi quem você acha? Você roeu toda a carne, irmão, só tem o osso agora. Não quer, agora não quer mais? Esqueceu do que o pastor disse? É na alegria, mas também é na tristeza. Na saúde, mas também é na enfermidade. O que esse povo estava fazendo? Falou para as mulheres, eu vou abandonar vocês porque tem umas maquininhas novas vindo aí. E eles, vou quebrar a aliança. E Deus, vamos ler o texto. Vocês vão achar que eu estou mentindo. Versos de número 11. 2 versos 11. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com uma filha de Deus estranho. Então foi se envolver com mulher pagã, mulher do mundo, homem do mundo, porque crente não se envolve com gente do mundo. Pastor, mas eu estou indo evangelizar. Não vai dar certo esse evangelismo. Tem muita gente indo, fique tranquilo, casamento é para a vida toda. Vai comer o pão que o diabo amassou. Vai. Mas fique tranquilo, vai. A Bíblia diz para não ir. Quer ir? Vai. E Deus falou o quê? O que Deus disse? Você está sendo desleal. Largou a mulher. Aí o Senhor falou assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eles disseram assim, Senhor, versos 13, vamos ver os versos 13. Ele largou a mulher e foi para o culto. Vamos ver como ele estava no culto, quando chegou no culto. Ainda fazem isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. Eles gemiam no culto. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Eles vinham para o culto, choravam, gemiam.
E Deus falou, não vou aceitar a oferta da vossa mão, não tenho prazer na vossa oferta. Aí eles perguntam, por que, Senhor? Vamos ler, 14. E dizeis, por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Sabe quando você escolheu? Você chegou para o pai dela e falou assim, ou para a mãe dela, ou para a avó dela, eu estou tirando ela da casa. Não casou na igreja, mas foi lá dentro do cartório. Deus falou, eu estou aqui, eu sou testemunha de que você está casando. Agora você quer largar? Você foi desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu concerto. Nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. Quantas histórias a gente conhece de homens que largaram uma mulher, ficaram enferma, a piriguete deu no traseiro dele, ele voltou para onde? Para casa. Quem cuidou dele na enfermidade? A esposa. Tá difícil você encontrar uma mulher de Deus, irmão. Uma mulher séria, que está com você na prova. Se for para comer ovo, a gente come ovo. Agora essas... quer mulherão? Mulherão tem cabelão. Gosta de carrão. Usa um sapatão. Tem uns beição, não tem? Mas vai precisar de dinheirão. Mas nem trabalhar, tu trabalha. Pastor, você acha que eu estou apto para casar? Sabe quando você está apto para casar? Quando você estiver morando sozinho, te sustentando. Enquanto você estiver debaixo da saia de sua mãe, de seu pai, você não é homem ainda não, irmão. Aluga uma casa, vai morar sozinho, mobilia ela e se mantém. Tenta aguentar 6 meses. Aguentou? Já é um guerreiro, hein? Sozinho. Agora vem quando chegar 2, 3 bacuri. Pai, quero Nike, quero Brooksfield. Polo aleatório. É isso mesmo, legal. Pá. Aí você vai ver você vai ver o filho chorando. O filho chora e a mãe não vê porque a mãe está chorando no outro canto. Eu fui testemunha. Casamos com mulher pagã, divorciando das mulheres. E além disso, versos 17, vamos ler 2:17. E enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que fazer o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou aonde está o Deus do juízo? Ainda questiona a justiça de Deus. E além disso tem indiferença contra os mensageiros. Quando você olha para o verso de número, capítulo 3, versos 1, a partir daí, o Senhor está falando, eu vou mandar um mensageiro. Vai chegar juízo, vai chegar um julgamento. Coloca para mim de novo nos slides, por favor. Diante de uma mensagem como essa de um profeta. Um profeta que está falando, ele escolheu você. Quem pode levantar a mão e falar, Deus me escolheu? Que privilégio poder ser escolhido por Deus. Ele te amou primeiro, antes de você amá-lo. Ele deu o Filho dele unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele esperava desse povo? Quem lembra da época da pandemia? Quando não podia vir para o culto. Era limitado, só vai poder vir 20. Deixa eu ir 12. Senhor, quando puder congregar, Senhor, eu vou dar tanto glória a Deus. Quem fez essas orações aí? Só eu? O Covid quase me levou. Eu não conseguia falar, respirar. E tenta imaginar o meu psicológico sendo eu o mantenedor da minha casa. Porque se eu parar, eu sou a estrutura da minha família. Eu sou o macho alfa. Se eu me tornar beta, já era. Todo mundo dependia de mim. E como que eu trabalho? Fraco. Mas Ele me escolheu. E quando Ele escolhe, as coisas acontecem. O Senhor abençoa. A porta se abre de onde você menos espera. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar, Ele te escolheu. Às vezes não está sobrando, mas não falta. O versos de número 7, desde os dias de vossos pais, 3, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste
tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O Senhor está pedindo para a gente voltar, mas voltar no quê? Diga comigo, a ingratidão faz a gente se apegar ao materialismo. Vocês estão me roubando. Mas no que a gente te rouba, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Mas você vai colher o fruto do seu roubo. Travei o céu, travei a terra, e ainda mandei o devorador para devorar todo o fruto do vosso trabalho. Mas quando vocês trazerem um dízimo na minha casa, fazei prova de mim. Eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar uma bênção tal da qual advenha a maior abastança. Domingo pregamos refletindo para ver se a gente, avaliando a nossa confiança em Deus. Foi o tema da mensagem. E uma delas, será que você não confia mais no dinheiro do que no Deus que você serve? E esse é o profeta que vai encerrar o seu livro. Vamos ler o capítulo 4, verso 6. E eu fui conferir na Bíblia judaica. Eu tenho uma Bíblia hebraica em casa hoje. O Stanley Erickson no livro, esse livro aqui, do qual nós estudamos, já li ele 2 vezes. Li no seminário para poder declarar a leitura e ganhar nota. E agora li ele todinho depois de terminar os 39 livros do Antigo. Ele diz que a Bíblia hebraica não acaba com o verso 7, porque o verso 7 termina com maldição. Olha o que diz. Põe para nós aí o versículo 4 verso 7. 4 verso 6, melhor dizendo. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra. Como que termina o livro do Antigo Testamento com a palavra? Maldição. Então eles repetem o verso de números 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Vai chegar o dia do julgamento. Sabe o que é o dia do julgamento? O dia do julgamento, ele vai estar sentado no trono. Vai ser terrível aquele dia. Lá não vai ter misericórdia. Você vai ser julgado por tudo que está escrito no livro. Primeiro, quem não está no livro da vida já está condenado. Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu tinha um dom de profecia. Senhor, no teu nome eu operei milagres. No teu nome, eu me lembro que eu estava no lar ágape, eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim, maldito. Nunca vos conheci. Mas eu estava no culto, eu fiz o discipulado da ágape. Fiz até um doutorado lá. Fiz o discipulado, segui o regimento e batizei na piscina que estava furada. Mas nós vamos fazer uma boa aqui, calma, tudo é um tempo. Mas não mudou, você só desceu as águas, mas não mudou. Porque para entrar no céu, tem que nascer de novo. E o nascer de novo não é nascer da água. Nascer de novo é nascer do Espírito. É quando Deus vê arrependimento no teu coração. É quando Deus vê fé no teu coração. Aí Ele te dá nova vida. Aí você quer se converter. Você quer largar a vida que você está vivendo. Aí você volta para Deus. E você só pensa em Deus. É todo dia, é toda hora. Não há como estar longe da presença do nosso Deus. O livro do profeta Malaquias. Uma religião que está corrompida. Como indica Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé de Israel. Sua visão de Deus era quase deísta. Questionava seu amor, sua honra e grandeza, sua justiça, seu caráter. Ou seja, o que é um Deus deísta? É um Deus que até criou, mas ele não tem relacionamento, ele foi embora, ele não tem contato conosco. Israel peca roubando a Deus, mas há uma promessa da volta de Elias. Eu quero ler com vocês 17 versos 11 de Mateus. Abram lá. Mateus 17 versos 11. Músicos, por favor, venham para cá.
Vem aqui, ó. Não, por enquanto não. Aleluia. Capítulo 17, versos 11, diz: Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade Elias virá e restaurará todas. Versos 12: mas digo que Elias já, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que lhe quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vê se é o 13, vê o 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de quem? João Batista. Porque João Batista era uma figura de um profeta, aquele que preparou o caminho, que apareceu falando, preparando o caminho do Senhor. Por quê? Depois do livro de Malaquias ficou 400 anos de silêncio, corrupção, mas apareceu um homem no deserto, pregando. Está vindo alguém aí? Que ele é antes de mim, e eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. E quando ele estava batizando no Rio Jordão, ele falou assim: quem vos ensinou, raça de víbora, a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore, árvore que não dá bom fruto, ele corta, lança no fogo. Vem para cá, cascavel, surucucu, jiboia, naja. Mas quem sabe alguém falou assim: que cobra é aquela, João? Aquilo ali não é cobra não. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele ali é o Cordeiro. Jesus chegou na fila para ser batizado, e João Batista falou: não, Senhor. Ele falou: não, tem que cumprir toda a justiça. E no mesmo dia, ali começou o ministério do Senhor, o Salvador, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Evangelho de Mateus, está ele no Rio Jordão. E quando ele desce as águas, o Espírito desce sobre ele como uma pomba. E papai diz: eis aí meu filho amado, esse eu tenho muito prazer. Eu quero te convidar a se levantar hoje, mas se levantar com postura com o seu Deus, com respeito com o seu Deus, grato ao seu Deus. Se você não quiser fazer, dá espaço para quem quer, só não fica atrapalhando o caminho. Sabe o que é o pior? Tem gente que vai ouvir essa mensagem e vai continuar com o mesmo comportamento, com a mesma vida, não vai se posicionar. Fique tranquilo, um dia ele vai sentar no trono. Para mim não tem sentido, e eu digo diante desse altar: no dia que eu abandonar as coisas do Senhor, pode me levar, Jesus, me leva, mas me leva mesmo, que a vida para mim só tem sentido se ela for vivida em